fé. Amém? Diga, eu estou ouvindo sobre a fé. Aleluia. A fé é o combustível para a nossa vida. Amém? A fé é o combustível para a sua existência. Amém, amados? Diga, a fé é o combustível para toda a minha existência. Amém? Se você entender e compreender isso, você vai entender a importância da fé. Amém? Não é simplesmente uma fé que você entende essa palavra de uma forma qualquer. Não, é uma forma que vai mudar a forma de você viver. Amém? A fé é um elemento essencial à vida do crente. Diga, eu sou crente. Amém? Aleluia, nós somos crentes e por isso nós precisamos da fé. Na quinta-feira passada, eu falei algumas coisas sobre a fé, amém? Eu falei inclusive sobre o crer e sobre a fé, amém? Que o acreditar em si tem uma diferença entre o acreditar e ter fé, e agir em fé, amém? Um dos exemplos é o homem que chegou para Jesus e falou, Senhor, meu filho está assim assado, ele está muito ruim. E Jesus falou, você acredita? Ele falou assim, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então ele não entendia muito bem a diferença de somente acreditar e outra vez de agir em fé. Amém? O agir em fé é a manifestação do que você acredita. Se ele tivesse fé realmente, ele não pediria para Jesus. Ele mesmo poria as mãos sobre o menino e expulsaria o demônio. Então, a fé, ela é sempre acompanhada de uma atitude, de um posicionamento. É o que Tiago fala sobre a fé sem as obras, ela se torna morta. E uma fé morta não nos interessa, amém? Diga para o seu irmão, uma fé morta não nos interessa. Deu para entender? Hebreus capítulo 11 diz assim, versículo 1, Hebreus 11:1 diz, ora, a fé, diga, é a certeza. Se você tem certeza de algo, você tem dúvida sobre aquilo? Se é a certeza, não tem dúvida, amém? Então a fé ela tem que se manifestar nessa certeza, na certeza que você já tem, amém? Muitas pessoas ao longo das suas vidas, elas caminham e andam segundo a fé que Tomé tinha. Era uma fé que tinha que ver para acreditar. Era uma fé que tinha que tocar, não é isso? Mas essa fé não nos interessa. A nossa fé, ela tem que ser acompanhada de uma convicção tamanha que nada vai contrariar ou contradizer aquilo que você acredita. Certa vez estava assistindo um vídeo, que nesse vídeo, eles estavam numa sala de aula, não sei se alguém viu esse vídeo na internet, e a professora combinou com eles que ali na sala tinha um elemento, tinha um objeto de uma certa cor, tipo, a cor é verde, uma hipótese. Eu não lembro sinceramente da cor verde, você viu esse vídeo? Então, aí a professora falou assim, ó, daqui para frente, quem entrar, nós vamos dizer que esse objeto é vermelho. Eu vou perguntar para um monte de pessoas, todo mundo vai dizer vermelho. É verde, mas vocês vão dizer vermelho. E, quando a pessoa entrou, ela perguntou para aquela pessoa, que cor é esse objeto? A pessoa que entrou depois, não sabia de nada do combinado, falou, é verde. Aí ele perguntou, fulano, que cor é? Vermelho, 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 vermelho. Aquela pessoa que disse que era verde, acabou se convencendo que era vermelho. Porque todo mundo disse que era vermelho. Então, a fé, ela não pode ser guiada pelo que você vê. Amém? A fé não é guiada pelo que você vê. A fé é uma convicção de dentro. Você tem que acreditar que aquilo é aquilo e acabou. Se Deus falou que você foi curado, amado, então você foi curado. Amém. O problema é que nós damos muita atenção
ao sentimento. Aquilo que sentimos. Porque nós tornamos mais real o que nós sentimos do que o que Deus fala. Isso é bem forte, né? Você pode dizer, não, mas eu estou sentindo a dor. Mas a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Não seremos. Seremos é uma questão futura. Deus falou, você foi sarado. Pedro, quando declarou em 1 Pedro 2,24, ele falou, pelas pisaduras de Jesus foste sarado. Pedro estava olhando para trás, algo que Jesus havia já feito. Amém? Isaías aponta para o futuro. Mas Pedro olha para trás. Ele falou, vocês já foram sarados pelas pisaduras de Jesus. Então, a questão da doença em si, da enfermidade, de permanecer ou atacar o seu corpo, ou pressionar a sua vida, não depende mais de Deus, depende de você. Você é responsável em manifestar a fé que está dentro do seu espírito. Porque Deus te deu, segundo Romanos 12:3, uma medida de fé. Não é o que está escrito em Romanos 12:3? Amém? Vamos ver lá? Romanos, capítulo 12. Todo verbiano sabe esse texto de cor e salteado. Amém? Romanos, capítulo 12, no verso 3, diz... Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus já repartiu. A fé é um fato em você. Amém? Você não precisa orar para ter fé. Você já tem fé. Você precisa até de fé para ser salvo. Alguém aqui não é salvo? Ou todos nós somos salvos, estamos aqui, amém? Então todos nós recebemos uma medida de fé. Então a fé na nossa vida é um fato. Porque até para você ser salvo, você precisou de fé. Senão você não seria salvo, amém? Então já que a fé faz parte da nossa existência espiritual, ela faz parte já é um fato. Então, por que não fazer essa fé funcionar? Por que não fazer essa fé ficar maior, crescer a sua fé? Por que não fazer essa fé ficar forte? Ah, pastor, mas tem fé fraca? Tem. Tem fé pequena? Tem. Jesus não falou para os discípulos, a fé de vocês é pequena. Quando ele falou, por que vocês estão com medo? Por que vocês não arrependeram o mar? E Jesus os criticou porque eles tiveram medo e não agiram segundo as coisas que eles já haviam ouvido de Jesus. Amém? Por outra vez, Jesus falou para aquele homem lá, aquele centurião, grande, em Israel nunca achei fé como esta, uma fé grande. Então tem fé grande e fé pequena. Olha para o seu irmão e diga, qual o tamanho da sua fé? Já pensou que a nossa fé pode ser pequenininha ou grande? Porém, ainda que eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso fazer um estrago no inferno. Aleluia. Não está em Mateus 17? Mateus fala, ainda que você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, você, amado, pode fazer um tremendo estrago no inferno. A questão é você colocar essa fé para funcionar, porque ela já está em você. Amém? Está tudo bem até aqui, amados? Então vamos lá. Hebreus 11:3 diz, a fé é a certeza. Diga, eu tenho certeza. Amém? Das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se vê. Então, a fé não é algo que eu tenho que ver para crer. Eu só tenho que acreditar e ponto. Tipo assim, quem é que tem uma casa própria? Mateus e Carol têm casa própria, Michele tem casa própria, Carla tem casa própria, a irmã tem casa própria, a outra irmã tem casa própria. Vocês carregam a casa de vocês para onde vocês vão? O que faz eu acreditar que você tem uma casa? Eu nunca vi a sua casa. O que me faz acreditar? Aí você vai dizer para mim, pastor, eu tenho aqui uma escritura. Pode ser chamado também de um título de posse. Você também tem uma escritura, não tem? Independente se é definitivo ou não, você tem um documento que faz com que você tenha a certeza que aquela casa é sua, independente se você está dentro dela ou não. Quando você vai trabalhar, você não leva a casa
para o trabalho. Mas, olha, eu tenho uma casa. Não. Se alguém te perguntar, aquela casa é sua? É. Como você pode provar? Eu tenho um documento que prova, um título de posse. Então, a fé é um título de posse que você tem, que você não precisa mostrar para ninguém a sua fé, através do bem em si. Aquele documento fala que aquela casa é sua. Amém? E qual é o título de posse que temos que nós fomos curados? As Escrituras. Amém. A Bíblia. Esse é o meu título de posse. Aqui está escrito que a cura é minha. O que me faz, então, acreditar que ela não é mais minha? O sentimento? A dor? Negativo. Seja Deus verdadeiro, amém? E mentiroso todo homem. Amados, se nós deixarmos o diabo fará de nós gato e sapato. Vai pisar em você mesmo. Você sendo filho do Altíssimo, você tendo com o teu nome escrito no livro da vida, você com todos os direitos de filho de Deus, você vai apanhar do diabo se você deixar. Mas estamos aqui para abrir os nossos próprios olhos a respeito da fé. Amém? Porque você é muito mais do que você acha que você é. Você é muito mais do que você acha que você é. Você transcende ao que os outros dizem. Amados, você é muito mais do que os olhos até podem ver. A sua força não está fora, está dentro. Porque Deus está dentro, amém? Amados, Deus, Ele, através da fé, do entendimento sobre a fé, Ele nos faz viver uma vida sobrenatural. Sobrenatural. Por que Tiago fala? Em Tiago capítulo 2, não é isso? Tiago 2,14 em diante, ele fala, vamos lá, Tiago 2, para não ficar nas minhas palavras somente, certo? Tiago capítulo 2, Hebreus, Tiago, logo depois de Hebreus, tá? Tiago capítulo 2, versículo 14, diz assim, meus irmãos, tem irmão aqui essa noite? Amém? Fala, então Deus está falando comigo. Amém? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser, tenho fé, mas não tiver obras? Amém? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Claro que não. A fé sempre terá que estar acompanhada de uma obra. A fé sem obras é morta, não serve para nada, não vai te ajudar em nada. Amém? Continua dizendo, se um irmão ou irmã estiver necessitando estiver carecido de roupa, necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Sabia que você tem que ter fé até para ajudar a pessoa? Amém? A sua fé não está servindo para nada perante Deus. Se você vê alguém com carência de comida e fala, eu vou orar para você ser abençoado, isso é hipocrisia, irmão. Isso é conversa fiada. Está vendo que o cara está passando fome? Vai, tira um pouco do seu bolso e dá para ele. Essa é a sua obra. Abraão foi justificado como? Porque Deus falou para ele, eu quero ser o único filho. A fé de Abraão foi confirmada pela sua obra, pela sua atitude. Então, Deus quer ensinar-nos esta noite muitas coisas sobre a fé. E uma delas é, você vê seu irmão precisando de algo, reparta o que você tem com ele. Não vem com essa conversa mole de que vai orar e para Deus fazer um milagre. Isso é cunda caroxim, irmão. Para com essa fé hipócrita. Isso é uma fé hipócrita. Para Deus não vale nada. Você tem que ajudar a sua fé se manifestar através da sua atitude. Amém? Sem contar que, você sabia que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 9, você lembra o que está escrito em Gálatas 6, 9? Alguém que lembra de cabeça? Não interessa lembrar disso, né? Eu acho que não vale a pena estar aguardando esse versículo, né? Abra aí em Gálatas 6, 9, por favor. Não interessa muito esse versículo. Gálatas 6, 9.
diz, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, e não nos cansamos de fazer o bem. Que mais? Porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. O 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas primeiramente os da família da fé. Amém? Agora, se você for olhar um pouquinho acima, versículo 6 é importantíssimo para você. Diz assim, ó: mas aquele que está sendo instruído na palavra. Você está sendo ensinado pelo pastor Adriano? Ele te ajuda? Ele ensina a palavra para você? Ele cuida de você? Agora vem a sua parte. Olha o que a Bíblia diz. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Agora eu pergunto para vocês, quantas vezes você percebeu ou veio querer saber o que ele precisa? Quantas vezes? Quantos irmãos procuram esse homem no dia a dia para fazer ele participante do que você tem? Parece que deu um pouquinho agora, não teve nenhum amém. Mas é verdade, amados. Ele não instrui vocês? Então é dever de vocês cuidar dele. É dever de vocês cuidar do seu pastor. Amém? Você sabe se ele precisa de alguma coisa na casa dele? Se ele precisa de comida? Você sabe se o filho dele tem fralda todo dia para vestir? Você sabe? Você sabe se ele tem uma geladeira boa que funciona? Você não sabe dessas coisas. E também, para que procurar saber, né? Eu tenho, está tudo certo. Esse evangelho é fajuto, irmão. A fé, essa fé, Deus vomita essa fé. A nossa fé tem que ser através de obras. Mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei minhas obras, porque as minhas obras confirmarão a minha fé. É simples assim. É simples assim, irmão. Sabe por que muitos pastores têm que trabalhar, ralar o dia inteiro, como ele faz? Porque a igreja não ajuda ele. Porque a igreja não o sustenta. É dever de quem é instruído na palavra sustentar aquele que o instrui, irmão. E eu vou te adiantar, ele não pediu para falar nada disso, ele não é doido? Aqui, eu sou guiado pelo Espírito Santo, e sentado na minha cama hoje, Deus me trouxe esse quadro. Porque nós estamos em falta com ele. Eu digo nós, todos nós. Porque nós temos tudo o que precisamos. Será que ele precisa? Ele tem tudo o que precisa? Duvido, irmão. Eu duvido que tem. Falo isso sem o medo de errar, porque o Espírito Santo não me traria esse quadro, em termos da fé, se não houvesse uma necessidade extrema para a vida dele. Tá bom? Então guarde esses ensinamentos. Deus quer fazer você manifestar uma fé real. Uma fé que funcione. Uma fé que vai trazer brasas vivas sobre a sua cabeça, irmão. Amém? Eu tenho convicção do que falo e posso falar isso, porque eu não sou o pastor dessa igreja. Ele é o pastor dessa igreja. Eu estou aqui por um tempo. Em poucos dias eu estou indo embora. Tá bom? Eu sei que vocês vão falar, graças a Deus. Mas eu tenho que ir mesmo. É um tempo que eu passo aqui com vocês, mas é por pouco tempo. Então, eu tenho a liberdade de falar tudo o que eu preciso falar, sem medo de ser feliz, irmão. Porque eu não estou pregando para mim, eu estou pregando para o reino de Deus, para você ter a oportunidade de ser abençoado, para você ter a oportunidade de fazer a sua fé operosa, se manifestar, amém? Continuando então, a fé é a ação correspondente daquilo que eu acredito. Amém? A fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Se a palavra de Deus dá uma instrução a você, como deu aqui agora há pouco nós lemos, é assim que deve ser. Não deve ser diferente. Não tenta maquiar a Bíblia, que não dá certo. Não adianta nós queremos viver um evangelho superficial. Não funciona. Eu já tentei viver um evangelho superficial, não dá certo, eu quebrei a minha cara. Não adianta, irmão. O evangelho tem que ser vivido de forma
autêntica, amém? Então a fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. E é essa palavra que vai nos fazer andar em uma fé que opera, amém? Quando você ouve a palavra de Deus, pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. É isso que a Bíblia exatamente quer dizer. Não quer dizer nem 1 milímetro menos que isso. Quer dizer que você já foi curado de verdade, acabou. Você não será curado. Deus não vai te curar, Ele já te curou. Ele já te curou, irmão. Creia, creia, meu amado. Se você ouvir muitas palavras sobre cura, você fica curado. Se você ouvir muitas palavras sobre finanças, você vai ficar rico. Você gostou agora, né? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a pregação da palavra de Cristo. Amados, tudo que você mais ouve é sobre aquilo que você tem luz. É sobre aquilo que você tem revelação. Eu conheci uma pessoa muitos anos atrás que eu perguntava: como é que você está? Ah, não estou bem não. Nunca estava bem. E realmente nunca estava bem. Porque toda vez nunca estava bem, nunca estava bem. Como é que está? Nunca estava bem. E aí vai. Você entendeu? Você é aquilo que você vê de si mesmo. Tu és o que tu vês. E tu és aquilo que você fala a teu respeito. Amados, um dia, foi eu que tive o sonho, ou alguém que teve o sonho a meu respeito, dos 800 apartamentos? Uma mulher chegou para mim e falou: pastor, eu te vi de frente de um prédio. Nesse prédio tinha 800 apartamentos. Eu falei: é? Bacana, vou morar em um deles? Ela falou: não, no sonho eu tinha a convicção, eu sabia que aquele prédio era seu. Olha que bacana. Eu peguei essa visão. Só que eu pensei: quantos anos será que eu teria que trabalhar para ter 800 apartamentos? Acho que nem se eu tivesse 10 mil vidas, eu consegui comprar com o meu trabalho. Como só tem uma vida só, Hebreus 9, 27 diz: e assim aos homens está destinado a morrer uma só vez e depois de juízo. Então não tem um monte de vida, certo? Em outras religiões, eles creem que pode voltar e ter outra vida. Mas nós não cremos. Então, como eu vou ter 800 apartamentos? Se nenhumzinho eu tenho hoje. Então, na minha cabeça humana, pensamos assim: terei que trabalhar muito ou jogar na Mega Sena e ganhar. Na quina da virada. Não é isso? A mente natural pensa assim. Mas eu sabia que Deus não precisa de nada disso para fazer aquela visão se cumprir. E até hoje eu venho crendo. Há quantos anos faz isso? Faz uns... Não, 40 não, também exagero. Mas faz uns 15, 20 anos, ou mais. Mais de 20 anos. Ih, caramba, estou quase chegando perto da minha idade. Mas assim, faz bastante tempo. Você sabia que eu agarrei aquilo naquela época, e até hoje eu creio nisso? Talvez você vai perguntar: mas Luciano, para que você quer 800 apartamentos? Eu não sei. Se Deus quer me dar, porque algum motivo tem. E se eu tenho que dar um apartamento para cada um de vocês? Ah, agora você gostou, né? Agora ficou bom o negócio, né? Você sabe por que Deus quer me dar 800 apartamentos? Porque Ele sabe que eu não vou morar nos 800 apartamentos. Eu vou morar em um só e olha lá. Posso vir em uma casa de praia, posso vir num sítio, passar um descanso, um fim de semana, mas aquilo terá um proveito. E o reino de Deus precisa ser mantido pela palavra, por finanças. Podemos fazer isso virar dinheiro. Amém, Carol? Amém? Como eu vou ter muitos netinhos, aleluia, glória a Deus. Aleluia! Precisamos de muitos lugares para dar para meus filhos, meus noras, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos. Amém? Fala, meu bem. Água, tomar água. Aleluia. Glória a Deus. Tome água, pronto. Tá bom. Sim, senhora. Eu tenho aqui um ajudador idôneo. Prega comigo, viu? Glória a Deus. Então, meus amados, a nossa fé, ela tem que acreditar no que Deus fala. Deus não falou comigo, falou com aquela pessoa através de um sonho. Eu peguei aquela visão e recebi aquilo. Então, alguma coisa vai acontecer que Deus me fará milionário. Amém?
Porque senão Deus não tinha dado a visão para a mulher, gente. Deus não tinha dado o sonho para aquela pessoa. Só que eu não vivo correndo atrás de dinheiro. Eu não vivo correndo atrás de grandes coisas. Eu simplesmente vou fluindo a minha vida, seguindo a minha vida, seguindo o fluxo da minha vida. Onde Ele me levar, eu vou. Então eu sei que em breve, daqui a um pouco de tempo, eu estarei em outro lugar. E eu sei disso, no meu espírito. Onde será, pastor? Não sei, irmão. Também não me interessa. A nossa fé é uma estrada numa curva. Você nunca vê depois da curva. Você tem que ir seguir andando. Conforme você vai andando, Deus vai te mostrando. A fé é um caminhar numa curva. Você não vê lá na frente. Deus não te mostra tudo. Deus te mostra fagulhas. Deus te dá inspirações. Deus te dá direções. Mas Deus não te mostra o plano todo perfeito. Se não é Deus. Há vezes que em parte conhecemos a Ele. Em parte somos conhecidos. Mas haverá um dia que o conheceremos totalmente como Ele é. Amém? Nesse dia estaremos num corpo glorificado, como Ele é glorificado. Amém, amados? Dá para vocês entenderem isso? Então vamos lá. Você tem que fazer algo com isso. Com o quê? Com a sua fé. Começar a declarar e confessar a palavra. Amados, o que eu mais tenho feito nesses últimos 2 anos é confessar que eu sou curado. É como a Vanessa falou, não é orar um pouquinho só, orar sempre, constantemente. Orar sem cessar. A Bíblia não fala orar sem cessar? Então, de 2 anos para cá, agora você vai me perguntar, mas por que de 2 anos para cá, pastor? Tem um segredo aí, tem um mistério. Mistério nada. Tinha uma situação que eu tinha que resolver urgente. Qual é a situação? Certo, Cristian? Eu tinha que fazer aquela dor, aquela enfermidade embora. A enfermidade chegou e eu precisava me ver livre dela. Então eu comecei a orar, conversar. Por quê? O negócio estava estreito, irmão. Mas você precisa esperar o Deus chegar para começar a confessar? Não. Você deve fazer antes de chegar. Eu tinha um pastor que ele dizia, repreenda o demônio antes de ele chegar. Repreenda o demônio antes dele chegar. Eu achava isso um absurdo, mas é verdade. Você tem que repreender, você tem que declarar que o seu corpo é sadio, curado, antes de ficar enfermo, para não ficar. Amém? Então comece a declarar, eu sou saudável, eu sou sadio. Diga que nenhum mal vai chegar ao meu corpo. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. O mesmo poder que havia em Jesus há em mim. Eu sou curado, eu vivo saudável, eu sou sadio. Amém? Uma coisa é você falar, eu sou curado. Outra coisa é você dizer, eu sou sadio e saudável. Porque se eu sou curado, é porque eu estou dizendo que eu posso ficar enfermo e vou ficar bom. Mas se eu disser, eu sou saudável, eu sou sadio, eu estou dizendo que não ficarei enfermo. Não ficarei com enfermidade, não terei doença. Amém? Talvez você diga, mas Luciano, todo mundo foi destinado a crescer, viver, envelhecer, ficar com dor, andar de bengala, artrite, artrose. Amados, isso é coisa do passado. A artrite e artrose é coisa do passado. Você não foi destinado. Essa não é a porção dos filhos de Deus. A nossa porção é viver saudável, viver curado. Amados, a Vanessa falou hoje, orar é sem cessar. Ore sem cessar. Então, desses últimos 2 anos, por que eu tenho empenhado em orar, falar, declarar? Porque o diabo quer me convencer do contrário. Tinha dias que só estava eu e Deus no quarto. Eu tinha que falar, convencer a mim mesmo, que eu não era doente. Mas tudo à minha volta falava o contrário. E quando eu estava com a sonda? E teve dia que começou a doer a barriga, eu olhei para a sonda, falei, meu Deus, cheio de sangue. Aí o diabo falou, agora você morre. Sabia? Se o diabo fala comigo, Deus pode falar também, irmão. O diabo dizia para mim, agora você vai morrer. E a dor aumentando, e a bolsa cheia de sangue. Aquela agonia, olha só, a vista começa a trazer um desespero. Aí eu corri para o hospital, me medicaram, aí melhorei. Amados, teve um dia que eu estava no hospital, era tanta dor, que eu andava curvado. Chegou uma mulher, eu estava assim curvado,
tanta dor. Aí ela chegou assim para mim, chegou do meu lado e falou assim: tá tudo bem? Eu falei: não. Ela disse: o que você tem? Eu falei: eu estou morrendo. A dor é muito grande, dona. Por quê? Eu falei: eu não consegui ir no banheiro. Não consegui ir no banheiro. Ela falou: vem aqui, dá a mão aqui. Eu vou te levar para o médico agora. Foi me arrastando, fui indo para o médico. Aí chegamos lá, eu falei: ó, olha a fila. Umas 15, 20 pessoas, dona. Ela falou: fila? Não tem fila nenhuma. Vem comigo. Bateu na porta da mulher, da médica. Entrou com tudo. Falou assim: ó, eu quero um papel agora para esse homem aqui, ó. Para levar ele para pôr o Urupem, que ele está morrendo. Aí eu falei: e a fila? Ela falou assim: que fila que nada. Tudo isso a gente aí ninguém está morrendo aí não. É você que está precisando. Me levou lá para o outro enfermeiro lá. Aí, amados, quando o médico, o enfermeiro, colocou a sonda em mim no hospital, a vida voltou. Eu estava esvaindo, literalmente. A minha esposa estava do lado. Eu pensei: o diabo pensou comigo: agora você morre. Se não vai ser de uma enfermidade, vai ser de tanta dor, desespero, vai parar o coração. E olha que eu já tinha tido infarto. Eu estava no processo para tentar fazer o cateterismo. O trem foi tão forte, mas tão forte, amados, que o diabo queria me matar naquele dia. Preste atenção. O diabo acho que sentenciou: tal dia, dia 10 de novembro de 2020, eu mato esse cara. Se não vai ser de doença, vai ser de dor. Vai ser de desespero. Amados, ele não conseguiu me matar. Fui para casa. Cheguei em casa, comi. Eu fui para o hospital, era 9 e pouco da manhã. Só consegui pôr a sonda 7 horas da noite, depois de ter tirado 1 hora da tarde para fazer um exame. As dores que eu senti no meu corpo foram tão grandes, que eu pensei comigo: se isso aqui está assim, imagina como deve ser da luz. Graças a Deus, Deus me fez homem, e não me fez mulher, porque dor de parto deve ser que isso aqui é o pior. E eu quase morrendo, irmão. Aí fui para casa. Cheguei em casa, comi, tomei banho, comi, sentei. Falei: ufa, mais um dia que consegui vencer. Daqui a pouco, eu senti sono. Aí deu um pequeno cochilo. Achei que cochilei. Quando eu saí do cochilo, essa aqui estava assim, ó, com o olho, ao menos de um palmo, segurando meu rosto assim, ó. É Mateus estava segurando. Mateus estava segurando meu rosto aqui, para lá assim. E essa aqui assim, em cima de mim. Eu falei: o que foi? Qual o problema aqui? Aí ela disse, Mateus falou assim: como assim, pai? Que foi? Eu falei: eu quero saber porque está todo mundo aqui a menos de um palmo de mim. Precisa ficar tão perto? Por que vocês me amam? Aí ele falou: você não sabe o que aconteceu? Eu falei: só dou um cochilo e voltei. Ele falou: pai, tu virou olho. Virou olho e a tua língua ia enrolar. Só que como ele é da área da saúde, tem um procedimento que virou o rosto e isso ficou segurando aqui. E eu apaguei uns 15 minutos, irmão. Para mim, eu fechei o olho e voltei. Foi só um cochilo de uns segundos. Eu aí ia morrer ali. Ele tinha até chamado a ambulância, não tinha? Aí depois ligou para a Carol, a esposa dele: água, já vou tomar água. E ela falou: já que ele voltou, cancela a ambulância. Que a ambulância já estava vindo a caminho da minha casa. O diabo, ele não desiste de querer te matar. Mas a fé tem que funcionar nessa hora. Eles oraram, os dois lá orando, eu voltei. Nessa hora eu não podia orar, estava inconsciente. Então muitos não sabem, mas eu quase morri naquele dia, irmãos. Havia uma sentença do diabo. E pessoas disseram para mim depois, profetas falam: o diabo tentou te matar e ele estabeleceu o dia para te matar. Mas Deus é muito maior. Por quê? Há um plano dele, há um propósito para a nossa vida. Ninguém vai morrer antes da hora aqui, irmãos. Vamos cumprir o propósito para qual nascemos. Vamos cumprir o nosso chamado e ganhar muitas almas para Jesus. Amém? Amados, a fé, ela tem que estar acompanhada de uma obra.
Então comecei a orar. Depois desses tempos, comecei a orar, todo dia orar. Amados, o médico me receitou vários tipos de remédio. Passei a tomar uns 15 remédios por dia. E tinha remédio que eu tomava de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes ao dia. Então, sabe o que começamos a fazer? Começamos a ler a Bíblia e a pegar a declaração de fé 3 vezes ao dia. Confessar a palavra 3 vezes ao dia. Fazer as confissões de fé 3 vezes ao dia. Por quê? A nossa confissão vai ser como um remédio espiritual para a nossa vida. E vai nos fortalecer. Vai indo, foi melhorando. Hoje estou sem a sonda. Tive que passar para a cirurgia, mas estou bem, graças a Deus. Amém, amados? E a minha saúde está sendo restaurada a cada dia. A cada dia confessamos a palavra. Todo dia tomamos nosso café da manhã. Em seguida lemos a Bíblia. Pegamos 2 livros, fazemos confissões até às 9, 10 horas da manhã. Então, se você me ligar às 9 horas da manhã, eu não vou atender, porque eu estou lá na confissão com ela, certo? Nas confissões. É o meu remédio. Depois do almoço, agora vamos ler de novo a Bíblia. E lemos, oramos, confessamos. Muitas vezes à noite, antes de dormir, oramos de novo. 3 vezes ao dia. Para quê? Para você fortalecer a sua fé. Eu tenho que fortalecer a minha fé. Amém? A fé é o combustível que me mantém vivo. A fé é o combustível da minha própria existência. Sem a fé não somos nada, irmão. Até para amar alguém você precisa de fé. Tem pessoas que falam assim, eu vou viver pela fé. E não vou fazer mais nada na vida. Quem disse que você vive pela fé? Quem disse que viver pela fé você não tem que trabalhar? Quem foi que te falou isso? A fé, amados, ela é acompanhada de uma ação. Tem fé, então vai trabalhar e vai produzir. E Deus vai te dar um bom emprego, um bom salário, vai te dar promoções. Amém? Por quê? A fé tem que estar acompanhada por uma obra. Amém, amados? E essas coisas, Deus se moveu sobre mim essa tarde. Me falou muitas coisas sobre a questão da fé. Acrescentou no meu coração. Amém? Então vamos lá. A fé que não leva a você fazer boas ações, isso não é fé. A fé sempre levará você a fazer boas obras, boas ações. Amém? Abraão agradou a Deus quando ele ofereceu Isaac. O ato de Abraão oferecer Isaac foi a manifestação da sua fé. Então não vem me dizer que você tem fé se você não ajudou ninguém na rua. Eu não estou nem dizendo na rua. Pode ser na rua? Pode. Faça o que você quiser com seus bens. Mas primeiro da família da fé é o que está na palavra. Então cumpra a Bíblia. Para Deus ver que você está agindo em fé. E vai aumentar os seus bens. Amém? A fé sem as obras não são nada. São vazias e mortas. A fé e as obras trabalham juntas. Amém? Ele provou que tinha fé, dando o seu filho Isaac a Deus, amém? Essa foi a manifestação da sua fé. Nós agradamos a Deus por aquilo que fazemos, não aquilo simplesmente que dizemos, amém? Por aquilo que fazemos, e não somente por falar. Tem que falar e agir, falar e agir. É assim que a fé funciona. Essa é a manifestação da fé. Amém, amados? Se você tem uma vida muito luxuosa, suntuosa, e o teu irmão está passando fome, você está lascado. Porque essa sua fé, ela é excelente, ela fede para Deus. Desculpa os termos, tá? Mas a fé tem que ser manifestada por obras. Senão, ela não é fé, tá bom? Então, nós agradecemos a Deus pelo aquilo que fazemos, e não pelo aquilo que simplesmente acreditamos, ok? Para que a sua fé seja fé mesmo, tem que haver alguma ação correspondente. Diga, a fé trará uma ação correspondente, para que seja realmente uma fé. Amém? A sua fé em Deus é demonstrada por suas ações. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Que mais? Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Não é isso que está aqui? Creio que é assim. Vamos lá, vamos conferir? Isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, até para você se aproximar de Deus, você precisa da fé. Senão você não consegue, irmão. Até para você se aproximar de Deus, você precisa dessa fé. Amém? Está comigo, amado? Você sabia que você não conseguirá andar em santidade? Ai, agora vai doer um pouco. Mas isso é para todos nós, é um alerta. Até para você andar em santidade, você precisa de fé. Se você não está andando em santidade, você não está andando em fé. E se você não está andando em fé, você não está agradando a Deus, irmão. Você pode estar enganando quem você quiser, mas Deus você nunca vai enganar. Nunca. Deus se vê até no seu quarto, na escuridão, na calada da noite. No maior breu, Deus está te vendo. Para Deus não tem claro e escuro. Amém? Então, até para você andar em santidade, essa palavra é tanto para jovens, adolescentes, homens, mulheres, adultos, casados, velhinhos e até os centenários. Para todos nós. Ninguém escapa dessa palavra. Então, até para você andar em santidade, você tem que andar em fé. Sem a fé, você não consegue vencer o pecado. Sem fé, você não consegue vencer o pecado. O pecado vai ser sempre atraente. Ele vai encher os seus olhos. Mas a sua fé tem que mortificar o seu corpo para aquilo que é errado. E ponto final. Tá certo? Entendeu? Você tem que andar pela fé em tudo. Principalmente para você não pecar. Amados, todos os homens que estão aqui nesta noite, a carne nossa é tudo igual. Do menor até o mais idoso. E os hormônios vão se reunir para fazer alguma coisa. Agora, você tem que dominar os seus hormônios. Por quê? Porque o mundo não vai te oferecer uma coisa que não vai te atrair. Esquece isso. O mundo te oferecerá sempre alguém que vai, algo a encher os seus olhos. Por isso, é seu dever andar na fé. E dizer não à concupiscência da carne, não à concupiscência dos olhos. Amém? Para você andar em santidade. Então, para você andar em santidade, você precisa de andar em, diga, fé. Para eu andar em finanças, bem, eu tenho que andar pela fé, acreditar, amém? Para eu amar meu irmão, eu tenho que andar em fé. Por quê? É fácil você abraçar uma pessoa que você sabe que falou mal de você? É fácil, irmão. Se você disser que é fácil, eu vou até você. Porque não é brincadeira, não. A carne diz, falou mal de mim, Deus vai lançar agora um raio sobre ele. Mas Deus é amor, irmão. Deus não vai fazer isso. A fé, ela tem que ir até... Mas qual foi a pessoa que mais falaram mal na Bíblia? Jesus. Ele retribuiu o mal com o mal? Não. O que ele falou? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, estão dominados pelo diabo. Estão sendo guiados pelo diabo. O que Estevão falou? Senhor, não impute eles desse pecado. Eram pessoas cheias do Espírito Santo. Então, a única forma de você viver e andar na fé é andar cheio do Espírito Santo. Não tem outro jeito, irmão. Não tem meio termo. Não dá para maquiar o Evangelho. O Evangelho é um só. Amém? Então, você tem que ser cheio do Espírito. Você tem que se encher, como diz Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito, falando de vós com salmos e cantos espirituais e hinos de gratidão. Comece a modiar a Deus, louve a Deus, ore, como a Vanessa falou, ore sem cessar, ore bastante. A oração, amado, não vai se esgotar, e Deus não vai ficar chateado tanto se orar. Agora, ora com louvor de gratidão, ora a palavra, confessa a palavra sem cessar. A cada dia eu e a Enê conversamos a palavra diversas vezes por dia. Hoje ficamos num clima assim, bem fervoroso no espírito, o dia inteiro, irmãos. Só por amor a vocês. Por amor a vocês, nem a televisão liguei. Eu também estou ligando, me lixando para a televisão. Não estou nem aí para ela. O que me importa é estar aqui diante de vocês e falando o que tem que ser falado. Dando a vocês um alimento sólido, um alimento que vai salvar sua vida. Amém? Temos que fazer sempre o melhor. Você é o melhor funcionário da sua empresa.
Você tem que manifestar a glória de Deus onde você estiver. Você tem que amar os outros acima de você mesmo. A fé, ela te leva a um nível de vida superior ao que você tem andado. Amém? A fé nos levará a lugares que nunca experimentamos. Tinha muitas coisas para falar, mas não dá tempo. Porque o tempo é curto, você tem que ir embora, eu sei. Mas eu quero que você venha quinta-feira que vem e venha a oração, ore em línguas. Se você puder, amados, ora à tarde, ora de manhã, leia a Bíblia, se enche da palavra, para nós juntos compartilharmos a unção. Eu gostaria essa noite de impor as mãos sobre todos vocês, mas já são 9h30, não dá tempo, 9h25, falta 5 minutos para acabar. Mas eu creio que essa palavra alcançou a sua vida, e ela vai mudar a história da sua vida, se você recebê-la com carinho, recebê-la com amor, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E ela vai funcionar, ela vai frutificar, e ela vai prosperar para aquilo que ela foi designada, que é fazer você andar em fé, fazer você despertar para a fé, fazer você viver pela fé, crer em Deus, que o que Ele falou, está falado, se Ele disse, está dito. Diga: eu sou curado, eu sou curado, não importa o que eu sinta, eu sou curado. Eu sou curado e sarado. A doença não faz parte de